Hoje eu vim aqui fazer algumas perguntas para você. A primeira pergunta que eu quero fazer é a seguinte: quantas coisas você podia ter evitado na sua vida se você tivesse mantido a calma? Quantas oportunidades você deixou de aproveitar porque você não teve calma? Eu vou mais além. Quantas coisas você deixou de criar porque você não conseguiu se alinhar com a frequência vibracional da calma? Você já percebeu que quando você deseja muito alguma coisa, mas quando você gera junto com aquele desejo, sentimentos relacionados à ansiedade, à pressa, à agonia, dificilmente você consegue realizar, materializar o objeto daquele desejo. E as coisas só acontecem de fato na sua vida quando você solta, quando você relaxa e quando você praticamente esquece daquele desejo que você tanto nutre no seu coração. Pelo menos comigo isso já aconteceu inúmeras e inúmeras vezes. Todas as vezes que eu quero alguma coisa, mas que eu fico muito ansiosa, muito apressada, eu quase nunca consigo realizar aquilo. E geralmente eu só consigo quando eu esqueço, quando eu relaxo, quando eu nem lembro do objeto, do fruto daquele meu desejo. Você acha que isso é por acaso? Eu vim aqui lhe dizer que absolutamente não é. Hoje eu vim conversar com você sobre a frequência vibracional mais poderosa do universo, a frequência da neutralidade emocional, do estado de graça, mais conhecido como calma. Na medida que a gente aprende a treinar e a aplicar essa frequência, a nossa vida milagrosamente começa a dar certo. A gente entra numa espécie de alinhamento energético vibracional com a frequência criativa do universo. E não só a nossa mente, o nosso corpo e o nosso espírito agradecem os resultados da aplicação daquela frequência, como absolutamente todas as portas se abrem e as coisas começam a milagrosamente darem certo na nossa vida. Hoje eu vim falar com você sobre a frequência vibracional da neutralidade emocional e lhe explicar o que é o ABC da vida e como caminhar pela realidade paralela ou linha da vida B. Na medida que você aprender esse conceito e começar a aplicar tudo que eu vim aqui conversar com você hoje, você vai ver que a sua vida milagrosamente vai dar um salto quântico, as portas vão se abrir e a realização do seu compromisso, do seu propósito aqui na Terra vai aparecer e você finalmente vai começar a entender e aplicar o que você de fato veio fazer aqui. Quer entender melhor sobre a frequência mais poderosa do universo e sobre o ABC da vida? Vem comigo! Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal A Caminho de Casa. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Ângela. Se já me conhece, é um prazer imenso receber você aqui de volta no meu canal. Antes de começar o tema do vídeo de hoje, eu peço que você, por favor, deixe o like nesse vídeo, compartilha esse vídeo, se inscreve no meu canal, porque na medida que você faz esse movimento em favor do canal A Caminho de Casa, o YouTube entende que o meu conteúdo é relevante e vai acabar divulgando esses vídeos para mais e mais pessoas. Também peço que você me siga nas demais redes sociais, no Instagram e no TikTok, porque o A Caminho de Casa está presente atualmente no máximo de redes sociais que eu consigo, tá bom? Então vamos começar o tema do vídeo de hoje, que é um tema absolutamente relevante, um tema absolutamente importante, que quando compreendido tem um potencial inevitável de mudar a nossa vida e que parece ser um tema abstrato, mas que de abstrato não tem nada. É um tema absolutamente concreto e que pode ser aplicado de forma bem didática para mudar o rumo das coisas e mudar significativamente o nosso caminhar por essa existência. Vamos falar sobre a frequência mais poderosa do universo, fazer um entrelaçamento com o ABC da vida e trazer alguns conceitos da física quântica, tá bom? A compreensão desse tema é muito importante e entendê-lo e aplicá-lo é um grande divisor de águas na vida de todos nós. Pessoal, vamos lá. Durante todos os meus estudos, e especialmente quando eu tive o acesso a algumas informações
e alguns conhecimentos trazidos por Dáquila Pesquisas, eu me deparei com um conceito. O conceito do ABC da vida, que foi um conceito que inicialmente, eu não vou mentir, eu não consegui entender de plano, eu não consegui entender de imediato. Eu não conseguia, de certa forma, entender como eu podia aplicar aquele conceito na minha vida. Mas depois de muita teimosia cognitiva e de muita tentativa de tentar compreender de fato como eu podia trazer aquele conceito para aplicar no meu dia a dia, na minha rotina, eu não só consegui compreender, mas eu consegui fazer uma espécie de cruzamento de informações com algumas explicações da física quântica. Eu acho que vocês já entenderam que eu adoro a física quântica. Entender a realidade a partir da física quântica é um grande facilitador e também é uma exuberância. Entender que o mundo é muito mais quântico do que material é uma dádiva para aqueles que se dedicam a esse estudo e a essa compreensão. Então, para que eu possa chegar no meu ponto final e para que vocês possam compreender tudo aquilo que eu tenho para dizer hoje a vocês, a gente precisa, inevitavelmente, passar por alguns entendimentos da física quântica. Tá bom, pessoal? No vídeo anterior, eu trouxe para vocês o experimento da dupla fenda. Eu trouxe a questão do colapso da função de onda, ou seja, da criação da realidade por parte do observador. Mas eu não vou falar disso nesse vídeo. Quem tiver interesse, quem quiser entender, né, essa visão da física quântica, eu recomendo que vá no vídeo anterior e assista de fato tudo que eu falei para vocês durante aquele vídeo. Mas hoje eu vou trazer um entendimento diferente. Eu vou trazer outra informação que é muito propagada pelos grandes estudiosos da física quântica. Pessoal, o mundo quântico explica que existem infinitas possibilidades e existem infinitas realidades que estão disponíveis aqui e agora para todos nós. O que é que isso quer dizer em termos práticos, Ângela? Aonde você quer chegar? Vamos lá. Em termos práticos, isso quer dizer que agora existem inúmeras realidades, infinitas, disponíveis para você. Existe uma realidade onde você é você numa versão rica, outra realidade que você é você numa versão pobre, uma realidade que você é você numa versão saudável, outra doente, uma bem-sucedido, outra mal-sucedida e assim por diante. Existem infinitas realidades que estão disponíveis para cada um de nós enquanto deuses criadores e observadores conscientes da realidade que nós somos. E a realidade que vai se materializar e que a gente vai experienciar, que a gente vai vivenciar, é aquela realidade que nós escolhermos de forma consciente ou de forma inconsciente, porque nós somos deuses criadores e a realidade que se materializa na nossa vida é a realidade escolhida pela nossa mente. Esse é o lado bom da história, porque essa informação nos torna e faz com que nós nos entendamos como seres absolutamente poderosos. Mas existe o lado ruim da história. E qual é o lado ruim da história, Ângela? É exatamente essa informação que eu trouxe para você. A realidade que a gente vai experienciar é aquela realidade que nós escolhemos na nossa mente, de forma inconsciente ou de forma consciente. Quais são as escolhas que nós fazemos de forma consciente? São as escolhas que são intencionais. São as escolhas que a gente está presente e a gente faz de forma proposital. Vamos dar um exemplo bem bobinho para que você consiga entender o que é uma escolha consciente. Vamos lá. Você quer uma blusa do modelo X, sei lá, uma baby look, né? Aí você vai numa loja e você diz à vendedora: vendedora, eu quero uma blusa assim, assim, assim. A vendedora vai lá no estoque e traz a blusa que você quer para você. Aí a vendedora traz a mesma blusa na cor azul e na cor amarela. Você observando aquelas duas blusas, você entende que a blusa azul, ela combina mais, sei lá, com o seu sapato. Aí você faz uma escolha consciente, proposital, por escolher a blusa azul e rejeitar a blusa amarela. Veja, essa escolha está sendo intencional, ela está sendo proposital. E quais são as escolhas inconscientes?
que são a maioria das escolhas que cada um de nós fazemos por falta de treinamento da nossa mente. São as escolhas que são realizadas praticamente de forma automática, de forma não intencional. Vamos dar um exemplo? Vamos dar um exemplo. Digamos que quando você era criancinha, você estava lá no seu colégio fazendo sua tarefinha e do nada passou um coleguinha seu de classe lá na sua frente e lhe deu uma vontade de dar um abraço naquele coleguinha. Quando você abriu os braços para abraçar o coleguinha disse: não, eu não quero o seu abraço, saia para lá, vá embora. Imediatamente, nesse momento que esse coleguinha teve essa atitude, você criou uma crença de rejeição na sua cabeça, na sua mente. Você passou a acreditar que você era uma pessoa rejeitável e que a partir daquele momento todo mundo ia passar a rejeitar você. Tudo bem? Foi formada essa crença na sua cabeça e você cresceu e foi viver a sua vida e assim por diante. Em determinado momento, você andando pela sua rua, pelo seu bairro, pela sua calçada, tanto faz, vem um amigo seu de infância na mesma calçada em sentido oposto. Você na hora levanta a mão para dar um oi, né? Oi, para cumprimentar o fulano e o fulano não fala com você. O que é que acontece nesse momento? Nesse momento, imediatamente a crença de rejeição vem na sua mente. Você pensa o quê? Fulano me rejeitou. Ele não quis falar comigo. Quem ele pensa que é? E pipipi, popopó. A crença de rejeição falando. E você, o que é que pensa, né? O que é que você faz? Pois é, se ele não quer falar comigo, então eu vou tirar ele do meu Instagram. Porque se ele não tem a coragem, se ele não tem a educação de me cumprimentar, ele também não vai ter acesso à minha vida. Imediatamente você faz uma escolha por excluir aquela pessoa do seu Instagram, porque a sua escolha ela é tão inconsciente de excluir aquela pessoa do seu Instagram e de não analisar a realidade que se apresentou na sua frente, que você não conseguiu, você não se deu nem ao trabalho de verificar de fato se aquela pessoa estava com dor de barriga e não podia parar para falar com ninguém porque tinha que ir ao banheiro, né? Tinha que ir ao banheiro. Se estava com pressa para ajudar alguém, seja lá o que for, se não lhe viu ou se não lhe reconheceu, não, imediatamente a crença de rejeição subiu na sua mente e você escolheu uma atitude completamente inconsciente. Então, você pode até pensar, não, Ângela, mas foi consciente. Não foi inconsciente. Não foi consciente. Foi tão inconsciente que você não conseguiu sequer analisar a realidade. Você viu a realidade apenas através do filtro de uma crença que só existia na sua mente e agiu em conformidade. Como eu falei para você, a maioria das escolhas que nós fazemos é inconsciente, porque nós não temos um treinamento mental suficiente para analisar de forma constante o nosso padrão de pensamento e escolher conscientemente a materialização, a criação daquilo que está em consonância com o real desejo do nosso coração. Considerando que existem inúmeras realidades, de acordo com a física quântica, disponíveis para serem experienciadas na nossa existência e que a realidade que vai se materializar, a realidade que a gente vai vivenciar, é a realidade escolhida por cada um de nós, escolhas inconscientes criam, em regra, realidades indesejadas. O livro Um Curso em Milagres fala que não existe nenhum pensamento que seja em vão. Todo pensamento é criativo, toda crença é criativa. Mas tudo isso foi só uma introdução para que você entenda a questão das realidades paralelas e para que posteriormente, né, no decorrer desse vídeo, a gente consiga fazer um link com a linha B da vida. Considerando que os nossos pensamentos são criativos, como já diria o livro Um Curso em Milagres, e que o colapso da função de onda ele é realizado através da mente daquele que observa, ou seja, dos pensamentos. Os pensamentos dão forma à realidade. A gente não pode deixar de considerar que as emoções têm um potencial criativo muito mais poderoso do que os pensamentos. Tá? A frequência de onda de uma emoção é milhares de vezes mais poderosa do que a frequência de onda de um pensamento em termos de hertz voltados a materializar a realidade. É o sentimento muito mais do que o pensamento, é a emoção muito mais do que o padrão mental
que cria de fato a nossa realidade, que nos insere em uma realidade paralela A, B ou C. E qual é o problema, Ângela, de tudo isso? Eu já falei qual é o problema para vocês, mas eu vou falar mais uma vez. O grande problema é que o poder que nós temos, ele não é utilizado apenas quando nós temos consciência daquilo que nós estamos pensando e sentindo. O nosso poder, ele é full time, ele acontece, ele se exterioriza o tempo inteiro. E nós não temos controle da nossa mente, nós não observamos de forma eficaz e suficiente os pensamentos que se instalam na nossa mente e o nosso padrão emocional. O que acontece em razão disso? Acontece que, em razão de uma predominância de padrões mentais negativos e de uma maior predominância de padrões emocionais negativos, na grande maioria das vezes, a gente cria realidades indesejadas. A questão do padrão emocional e mental negativo faz parte de outro vídeo, eu vou explicar isso mais para frente, mas vem de um senso de separação e de individualidade. Mas isso não vai ficar para esse vídeo, senão vai ficar complexo demais. Mas, Ângela, o que tudo isso tem a ver com o ABC da vida, com a frequência da neutralidade emocional? Eu não estou entendendo nada, é uma vitamina de informações. Calma, pequeno gafanhoto. Nós estamos introduzindo a explicação para que você entenda em termos quânticos o porquê das coisas. Vamos chegar a esse entendimento de forma junta, de forma shallow now, para que você consiga compreender todo esse conteúdo de forma bem didática. Beleza? Então, até aqui a gente já chegou à conclusão de que a física quântica entende que existem inúmeras realidades paralelas que podem ser experienciadas por cada um de nós. Essas realidades estão disponíveis e somos nós, com base no nosso padrão de pensamento e de sentimento, que vai nos inserir numa realidade A, numa realidade B, numa realidade C, X, Z, não importa, certo? É o nosso sentimento e o nosso pensamento em associação, trabalhando juntos, que vai fazer com que nós experienciemos determinada realidade. Nós também aprendemos que para que a gente experiencie a realidade mais favorável para cada um de nós, é necessário um treinamento de consciência de fato, para que a gente tenha controle e domínio não só dos nossos pensamentos, como também do nosso padrão emocional. Apenas através de constância e de treinamento é que a gente pode experienciar de fato a realidade que está mais em consonância com a nossa vontade. Entendido até aí? Entendido que nós somos deuses criadores e que o pensamento consubstanciado no sentimento, que possui um poder criativo muito mais potencializado, é o que materializa de fato a realidade que nós vamos experienciar. Entendido? Então, beleza. A partir desse entendimento, nós podemos seguir. Considerando que o sentimento ele possui um poder criativo muito mais poderoso do que o pensamento, em razão da frequência de onda, em termos de hertz do próprio sentimento, é bom salientar, é ideal salientar, que existe um padrão sentimental ou um padrão emocional muito mais poderoso em termos de criação do que qualquer sentimento ou emoção individualmente considerado. E qual é esse padrão, Ângela? É o padrão da neutralidade emocional. É a calma, como nós conhecemos. É a própria calma. E por que, Ângela, tu fala que a calma é o padrão emocional, é a emoção, por assim dizer, né? Mais poderosa em termos quânticos para criar realidades, para nos alinhar em estado vibracional com a frequência de Deus e assim por diante. Porque a calma traz para mim, para você e para qualquer um que vive treinando esse padrão a lembrança da unicidade com Deus. Pessoal, sempre bom trazer o conceito de unicidade. O que é a unicidade? A unicidade é a lembrança de que eu, você e tudo o que existe somos uma coisa só, desde o início dos tempos. Aí você pode me perguntar, Ângela, tu deve estar ficando doida. Como é que a gente é uma coisa só? Como é que não existe separação? Se tu tá aí e eu tô aqui
e eu tenho a sensação e eu experiencio uma vida separada das demais pessoas, né? Eu experiencio a minha individualidade. Pois é, você experiencia a sua individualidade, mas a sua experiência de individualidade não passa de uma ilusão, porque você vive num mundo de corpos, certo? E o corpo não é a sua realidade. Me engasguei. Em última instância, você não é um corpo. Você é um espírito, você é uma energia que anima o seu corpo, que é um veículo importantíssimo, é um grande instrumento de aprendizado, mas não é o que você de fato é. Tanto é que quando o seu corpo físico morre, a sua consciência permanece. Vai para outras realidades, vai lá no segundo anel, dá uma voltinha, depois você pega outro corpinho e volta para experienciar essa vida aqui na Terra, para cumprir o seu propósito. Enfim, tudo isso são temas para vídeos que já foram postados aqui e que continuarão a ser postados. Mas você não é o corpo. E a sua sensação de separação não passa de uma ilusão, porque em última instância, todos nós estamos unidos, somos unidos, estamos entrelaçados desde o início dos tempos. Eu, você e tudo que existe somos Deus. Eu tenho até uma tatuagem aqui, ó. Tá vendo aqui? Todos somos um, porque de fato a física quântica, os entendimentos espirituais mais antigos, algumas religiões mais modernas, entendem que de fato a realidade é a unicidade. E o que isso tem a ver com a calma? A calma é o padrão emocional que nos lembra a unicidade que nós temos com Deus, que nos lembra que nós somos de fato deuses criadores, que nós somos o próprio Deus experienciando essa vida de forma individualizada, mas que em última instância essa sensação de separação não passa de uma ilusão. Vamos trazer isso para a vida prática? Vamos trazer isso para a vida prática. Quando você quer alguma coisa e você coloca... Vamos lá. Quando você quer alguma coisa, considerando que você é um Deus criador, considerando que você tem o potencial de criar universos, de moldar essa matéria como você bem quiser, porque tudo é energia e a energia ela pode ser moldada, a matéria é apenas uma ilusão, uma redução de frequência da energia. Quando você deseja alguma coisa e você traz junto com esse desejo sentimentos relacionados à ansiedade, ao medo, a culpa, a crenças equivocadas, a senso de não merecimento, o que é que acontece? Você se separa do objeto do seu desejo. Vamos dar uma exemplificação com um carro. Você quer um carro. Você está sem carro, agora eu quero um carro. Aí você mentaliza que quer um carro, aí você começa a se sentir bem pensando naquele carro, né? O que a lei da atração ensina, que eu... discordo desse nome, eu acho que o nome deveria ser lei da projeção, mas tudo bem. Vamos falar em termos de lei da atração, porque é o que ficou mais conhecido. Aí você começa a projetar aquele carro, aí começa a sentir aquela sensação boa e não sei o que, eu quero um carro. Aí o carro começa a se formar, porque você é um Deus criador e a matéria obedece ao seu comando, desde que você se equilibre mentalmente e emocionalmente, ok? Só que aí você começa a olhar a garagem e começa a duvidar do carro. Tá vendo? Eu sabia que não ia chegar um carro nunca e é impossível chegar um carro, porque para eu ter um carro eu tenho que trabalhar igual um condenado, eu tenho que me lascar mesmo, e é isso mesmo. Minha avó já dizia que sem suor ninguém consegue nada nessa vida, e pipipi, popopó, e blá blá blá, e blá blá blá. O que é que acontece durante esse processo? Você trouxe sentimentos que materializam de fato uma espécie de separação. Você se separa do seu objeto de desejo, você esquece que você é energia, que tudo que existe é energia, que você é um com Deus, com o universo, com o que você quiser e que você tem o poder, em essência, de criar universos. Imagine um carro. Aí você coloca o carro lá em cima. Aí vem aquele senso de não merecimento e aquelas crenças equivocadas de infância e de juventude. E você começa a separar do carro e você coloca o carro como um Deus. Agora o carro é o meu Deus e eu não mereço um carro. Aí começa ansiedade, culpa, ansiedade, medo, pressa, dúvida. O que é que você acha que vai acontecer? Exatamente o conteúdo da sua mente e o desequilíbrio emocional que você está gerando vai impedir que você, de fato, consiga
materializar aquele carro. Lembra que são as emoções em associação com os pensamentos que criam a nossa realidade? Tá lembrado de tudo que eu falei desde o início desse vídeo? Então, ótimo. Vamos mudar o contexto agora. Eu quero um carro. Aí eu lembro dos ensinamentos da unicidade, que eu e Deus somos um, que tudo que existe é uma coisa só, que tudo que existe é energia em frequência reduzida, por isso que eu vejo a matéria, mas a matéria em última instância é ilusão, e isso e aquilo. Aí eu quero um carro. Fico calma durante todo o processo, porque eu sei, conscientemente, a física quântica explica, os ensinamentos espirituais explicam, Jesus Cristo veio trazer esse entendimento, os outros avatares trouxeram a mesma coisa, que é impossível que a realidade material, ela não obedeça aos comandos da minha frequência vibracional. Na medida que eu mando um comando, que eu determino um comando e que eu me alinho vibratoriamente àquele comando através do sentimento de calma, porque o sentimento de calma traz a lembrança da unicidade, traz a lembrança de que eu posso tudo, eu posso criar um universo de ouro, de prata, seja lá o que for, dirá criar uma peste de um carro. É impossível que a realidade ela não obedeça à minha frequência vibratória. A neutralidade emocional é o padrão emocional mais poderoso em termos quânticos para que você crie a sua realidade. Porque a neutralidade emocional, o estado de graça, que nada mais é do que o estado de calma, através da respiração consciente, seja lá como for, de diversas técnicas, é o que lembra a presença, é o que lembra o aqui e o agora, que são a frequência de Deus, onde não existem crenças, onde não existe medo, onde não existe pressa, onde não existe ansiedade. Só existe você, os comandos da sua mente e o alinhamento vibratório entre pensamento e emoção, que pode, de fato, e vai, inevitavelmente, criar aquilo que você quer. Por isso que tem gente que diz que a lei da atração é mentira, é papo de coach, de gente que quer ganhar dinheiro e blá 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 e blá blá blá. Por quê? Porque as pessoas, no geral, elas fazem o seguinte: elas desejam algo na sua mente, elas têm um pensamento direcionado, só que existe um conflito vibracional entre o pensamento e o sentimento. As pessoas desejam algo, mas ficam vibrando em ansiedade, que nada mais é do que medo. É um nome bonitinho para medo, ansiedade, né? Em ansiedade, em pressa, em agonia, em desespero, em senso de não merecimento, em isso e aquilo, não tem como. Existe um conflito vibracional interno que, em razão da incoerência de vibração, existe um padrão vibracional voltado para um desejo e um padrão vibracional voltado para o medo da não concretização daquele desejo. O que é que vai acontecer? O desejo não vai se concretizar, porque o sentimento, quando gera ansiedade, quando gera dúvida, quando gera medo, ele é muito mais poderoso do que aquilo que a sua mente ordena e projeta. O sentimento é uma frequência de onda muito mais poderosa para criar realidades do que o seu pensamento. É o seu sentimento que de fato é o combustível da criação, é aquilo que vai lhe inserir numa realidade A, B ou C, que vai criar X, Y ou Z na sua vida, certo? O sentimento de calma tem o poder de colapsar a realidade, porque ele nos alinha à frequência criativa de Deus. Ou você acha que quando Deus, ou o casal criador, cria universos, cria realidades, cria seja lá o que for, ele sente por um segundo que seja pressa, medo, ansiedade. Deus é verbo, Deus é ação. O pensamento de Deus é absolutamente criativo. Na medida que Deus pensa, eu quero criar um universo de ouro monatômico. Esse universo é criado imediatamente, porque não existe nenhuma fagulha de dúvida, de medo, de ansiedade. Deus é a frequência absoluta da neutralidade. Esse é o amor de Cristo, é a neutralidade. É você agir na temperança, você agir na calma, você agir na presença. Você está sempre treinando o aqui e agora, excluindo de forma definitiva sentimentos contrários à frequência da criação, que são os sentimentos da ansiedade, do medo, de tudo aquilo que a gente vem falando aqui. Tudo isso são sentimentos que impedem a cocriação da realidade, a experimentação da realidade A, B ou C, da realidade querida por você, porque são sentimentos, são frequências de onda, são frequências vibratórias que andam na contramão da frequência criativa, do fluxo do universo, dos próprios ensinamentos do taoísmo.
enfim, de tudo aquilo que a gente já sabe, não é verdade? Por isso que Jesus Cristo, ele falava, tem uma passagem, eu acho muito bonita essa passagem, que é a passagem que ele fala que Deus cuida até dos passarinhos, quem dirá de nós. Ele fala que a ansiedade, ela não é capaz de aumentar um dia sequer na nossa vida. Quando ele fala isso, parece que ele está dando um abraço fraterno de pai, né? Dizendo assim, não, fique calmo, porque olha, não adianta você ficar ansioso, porque ansiedade... Ele não está dizendo isso, pessoal, ele está dizendo literalmente, a ansiedade não consegue realizar, colapsar o seu desejo. Ainda que você queira aumentar um dia de vida, uma hora de vida, seja lá o que for, se você colocar a ansiedade no processo, em razão da frequência ser uma frequência oposta à frequência da criação, você não vai conseguir. É impossível você realizar qualquer coisa da forma mais conivente possível, mais adequada possível, se você vibrar no padrão emocional da ansiedade, da culpa, do medo, da raiva, do ódio, porque todos esses padrões vibracionais são padrões que se opõem à frequência criativa do universo, que é a frequência do quê? Da calma, da presença, da neutralidade emocional. Mas, Ângela, o que tudo isso tem a ver com a linha B da vida, do caminho do meio, né? Que dá aquela pesquisa que fala da linha A, B ou C, do ABC da vida. Vamos lá. Agora o papo é para dimensional. Os dimensionais, antes de descerem para cá, para realizar o seu compromisso, eles, de certa forma, vamos entender assim, eu sou advogada, vamos falar de contrato. Eles assinaram um contrato. Eles ficaram lá com os dimensionais que ficaram lá em cima, tiveram alguns que desceram, outros que ficaram, e eles assinaram um contrato, e esse contrato dizia que cada um de nós tinha um compromisso. O compromisso de Ângela talvez seja a propagação, o compromisso de Maria talvez seja desenhar e propagar através do desenho, o compromisso de Joãozinho talvez seja cantar, mas cada um tem um compromisso diferente e um não é mais importante do que o outro. Todos são peças de um mesmo quebra-cabeça. Dentro desse contrato, existia uma cláusula que dizia o seguinte: a realização do seu compromisso, ela pode se concretizar através do percorrer pela linha A, pela linha B ou pela linha C da vida. O que são a linha A, a linha B e a linha C? São os três caminhos que estão disponíveis para cada um de nós dimensionais e que vai nos levar, inevitavelmente, ao cumprimento do nosso compromisso. O que é que nos coloca na linha A da vida? A gente está falando de frequência, lembra? Sentimentos são frequências vibracionais que criam realidades, que nos colocam em determinada realidade, considerando as realidades paralelas que a física quântica traz para a gente o entendimento. Existem inúmeras realidades paralelas, mas em termos de cumprimento de compromisso, nós dimensionais temos três realidades disponíveis, que são a linha A, ou realidade A, linha B, ou realidade B, linha C, ou realidade C. Essas três realidades vão nos levar de forma inevitável para que nós cheguemos ao nosso compromisso. O que é que nos coloca na realidade A, ou na linha da vida A? Sentimentos predominantemente negativos. Negativos em termos de polaridade, não em termos de bom ou ruim. Sentimentos de tristeza, de angústia, de mágoa, de ressentimento, sentimentos geralmente ligados ao passado. Quando a gente vibra frequencialmente, de forma preponderante, em sentimentos mais negativos, vocês podem perceber, vocês devem conhecer pessoas que vibram mais na melancolia, na tristeza, em lembranças do passado. Essas pessoas, elas caminham mais pela linha A da vida. Já tem outras pessoas que elas vibram mais em sentimentos positivos. A frequência de onda delas, em termos de emoção, polariza mais para positividade, em termos de polaridade, não em termos de bom ou ruim, lembre, não existe sentimento bom e sentimento ruim. Essas pessoas são as pessoas mais entusiasmadas, mais, enfim, eufóricas, as pessoas mais positivas, mais alegres. Essas pessoas, elas andam mais pela linha C da vida. As negativas, mais negativas, preponderantemente mais negativas, andam pela linha A de forma mais preponderante. As mais positivas andam de forma mais preponderante, são puxadas para a realidade C da vida ou linha C da vida.
Geralmente uma pessoa que anda mais pela linha C da vida pode, enfim, evitar algum acontecimento que aconteceria na linha A ou vice-versa. O andar pela linha A pode acontecer coisas que não aconteceriam na linha C e assim por diante, certo? São realidades paralelas, são linhas da vida que são experienciadas de acordo com o nosso padrão emocional. Tudo certo até aí? Sentimento não é abstração, sentimento é tecnologia, é o sentimento que cria a realidade e que faz com que nós vivenciemos e experienciemos realidade A, B ou C. Tudo certo? Entendido? Ok. Mas, Ângela, eu entendi o que é a linha A, que são as pessoas que caminham nessa linha, nessa realidade, que em razão do sentimento negativo, elas são verdadeiramente puxadas para outra realidade, para outros acontecimentos, para outras situações, mas inevitavelmente ela vai chegar ao compromisso. Tem as pessoas que caminham pela linha C, que são as pessoas mais que polarizam mais para a alegria, para o entusiasmo. Elas vão caminhar, vão acontecer certas coisas lá, mas elas vão chegar até a realização do compromisso. Mas também tem a linha da vida B, considerando que são os sentimentos que criam as realidades, que materializam as realidades. Qual é o sentimento, Ângela, que vai fazer com que eu caminhe de forma mais preponderante? Qual é a emoção que pode me colocar no caminho B, na linha da vida B, considerando que a linha da vida B parece ser a melhor em termos de realização de compromisso, em termos de... Porque eu esqueci de dizer para vocês que lá no contrato que a gente assinou, existe uma cláusula em letras miúdas que diz o seguinte: se você caminhar pela linha B da vida, o seu compromisso vai ser apresentado de forma mais rápida, você vai conseguir realizá-lo de forma mais eficaz e a sua vida vai ser um pouco mais facilitada. As coisas vão começar a dar certo, as portas vão começar a se abrir, basta que você caminhe pela linha B da vida. Ângela, em nome de Jesus, qual é esse sentimento que vai me colocar na linha B da vida? Porque eu quero aprender ele agora, para eu treinar, para eu não ir nem para A nem para C. Eu quero andar só na B. Você jura que você não sabe, né? Mas eu sei que você sabe. O sentimento que faz com que nós andemos, que nós caminhemos pela realidade paralela de nome B, pela linha B da vida, que é a realidade que é a maior facilitadora dentre as possíveis, para que a gente chegue lá, para que a gente chegue onde a gente tem que chegar, é a neutralidade emocional. É o sentimento de graça, é o estado de graça. É a ação pela não ação que o taoísmo traz para a gente, esse conceito. É a consciência crística, é a consciência de Buda, é o soltar do professor Hélio Couto, é a calma. É tudo aquilo que a gente vem aprendendo nesse vídeo que a gente tem que treinar. É a neutralidade emocional, é aquilo que nos torna verdadeiros observadores dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos, que faz com que nós caminhemos de fato pela linha B da vida, que é a melhor linha dentre as possíveis. Por isso que os grandes avatares, por isso que os grandes mestres que vieram, que se apresentaram para nós, eles falaram muito desse caminho do meio, do estado de graça, desse lugar da mente e do corpo, que nós treinamos e ficamos experts em sermos cada dia mais neutros, mais calmos, mais ponderados, mais tolerantes, mais pacientes. Por isso que os mansos herdarão o reino do céu, né? As pessoas calmas têm um lugar preferido, têm um lugar privilegiado no reino de Deus, porque é essa frequência vibratória que nos aproxima não apenas do nosso potencial criativo, que faz com que nós sejamos não apenas deuses criadores, mas que vai nos aproximar de forma mais eficaz, mais acelerada e mais apropriada ao nosso compromisso enquanto dimensionais. Mas, Ângela, isso quer dizer que eu não posso sentir nenhuma emoção, que eu tenho que viver a vida toda, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 por ano, em neutralidade emocional? Absolutamente não. As suas emoções estão com você e não é por acaso, certo? Inclusive, eu sou absolutamente contra a compreensão de que qualquer emoção possui um cunho
intrinsecamente negativo. Hoje em dia parece que ficar triste ou ficar, sei lá, angustiado meu Deus, é o abominável homem das neves, né? Não pode. Porque se você ficar assim, você tem que mudar imediatamente de estado vibracional pessoal. Não é assim, tá? Toda emoção, todo sentimento, ele é legítimo. Todo sentimento é divino. É o que faz com que nós sejamos legítimos dimensionais. E não existe erro ou existe, enfim, problema algum em você sentir tristeza quando acontece alguma situação negativa na sua vida, que você entende como negativa, né? Ou você sentir alegria quando você, sei lá, passa numa prova, ganha uma promoção, ganha um presente que você tanto esperava. Não existe problema em nada disso. O único problema é o desequilíbrio emocional. A questão dos sentimentos e das emoções, ela é uma realidade e os sentimentos e as emoções, eles vão se apresentar para vocês o tempo inteiro. Nós temos que sentir os nossos sentimentos, as nossas emoções, sejam lá quais forem, inclusive ódio, raiva, diante de uma situação de injustiça. Isso é legítimo, isso é real, isso é palpável e é saudável, inclusive. O que não pode acontecer é a gente perder o controle dessas emoções e desses sentimentos. Digamos que você brigue com seu querido, maravilhoso, amoroso marido. Eu não posso, Ângela, ficar com raiva do meu marido, mas ele cometeu uma injustiça muito grande comigo. Pode, meu amor, você pode ficar com raiva, tenha raiva, mas eu vou lhe dizer o tempo cronometrado que você pode ficar com raiva do seu marido. 19 minutos. Você tem 19 minutos para sentir raiva do seu marido, se o seu marido lhe prometeu lhe dar uma calça preta que você tanto queria, mas ele trouxe uma calça cinza. Você não gostou porque não combina com o seu escarpão e ele não sabe comprar as coisas para você, ele é incompetente, isso e aquilo. E Ângela, eu tô com raiva dele, eu quero sentir raiva. Sinta, meu amor, pode sentir sua raiva, sinta. Mas sabe o que é que você faz? Você vai cronometrar o seu tempo de raiva, você não pode passar dos 19 minutos. E durante esse tempo que você estiver sentindo bem muita raiva, sabe o que é que você faz? Você vai criar a sua realidade. Porque lembrem que o sentimento é uma frequência criativa, ok? O sentimento, ele tem um poder criativo intrínseco a ele mesmo. O problema dos sentimentos e o problema da questão emocional é que geralmente quando a gente sente sentimentos intensos, exacerbados, a gente tá dentro de um padrão mental negativo. Aí a gente tem raiva e pensa um monte de coisa ruim, aí sente aquele sentimento ruim. Aí o sentimento alimenta o pensamento, que alimenta o sentimento, que alimenta o pensamento. Aí o que é que acontece? A gente cria realidades, a gente cria situações não queridas por nós, e a gente, inevitavelmente, vai viver coisas que a gente não deseja profundamente viver. O único problema dos sentimentos é esse, que a gente não tem o domínio sobre eles, porque a gente não treina o suficiente, a gente não foi acostumado a receber esse tipo de informação, que os sentimentos e as emoções devem ser manipuladas para a criação daquilo que a gente deseja, e a gente se deixa dominar e controlar pelos nossos sentimentos. Então, quando você estiver com raiva do seu querido esposo, você utilize essa raiva. Sinta a raiva, vá pro seu quarto quando você estiver com raiva. Quando você brigar com seu marido, você vai lembrar de mim. Vá pro seu quarto, se tranque e diz, não, agora eu vou lembrar de Ângela. E diga, agora eu vou lembrar de Ângela. Ângela disse que quando eu sentir bem muita raiva, eu tenho que me trancar no quarto e imaginar a Ferrari vermelha na minha garagem. Faça isso. Fique com raiva, mas não desconte nele não. Vá pro quarto, imagine com bem muita força. Utilize aquela raiva. Imagine com bem muita força a Ferrari vermelha. Quando você fizer isso, você está criando a sua realidade. Não use a sua raiva para xingar o seu marido, porque você vai criar uma realidade extremamente não querida por você. E amanhã você vai se arrepender de usar uma tecnologia tão forte que são as emoções para criar toda aquela situação indesejada e criar toda aquela contenda que vai perdurar por muitos dias. Você pode sentir qualquer emoção, qualquer sentimento por 19 minutos, ok? Entendido? Entendido. Aí você me pergunta, eu tenho certeza que você está me perguntando, mas Ângela, e se der 19 minutos em 1 segundo e eu não conseguir parar de sentir raiva do meu marido? Aí eu tenho uma péssima notícia para lhe dar. Quando nós perdemos o controle das nossas emoções, quando nós perdemos o controle dos nossos sentimentos, quando os nossos sentimentos estão absolutamente desequilibrados e estão dominando o nosso agir, o nosso pensar, o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito,
Acontece que nós, enquanto deuses criadores, vamos ingressar em outra realidade paralela, em outra linha da vida, que se chama o quarto caminho. O quarto caminho, a gente começa a caminhar nesse quarto caminho quando a gente gera dentro da gente a frequência do desequilíbrio emocional, a frequência da destruição. O nosso presidente de Daquila Pesquisas até trouxe um nome bem forte para a frequência que faz com que nós colapsemos o quarto caminho e andemos no quarto caminho. É a própria frequência da morte. Quando a gente está andando pelo quarto caminho, que é uma realidade paralela, que não tem nada a ver com as demais linhas da vida, que levam inevitavelmente ao cumprimento do nosso compromisso, a gente perde inclusive a proteção dos parceiros. Então, é de primordial importância entender a questão do domínio sobre as emoções, da utilização das emoções para criar nossa realidade e lembrar de sempre voltar para a frequência criativa mais poderosa do universo, que é a questão da neutralidade emocional. Porque a neutralidade emocional é a frequência que nos traz a lembrança da unicidade e da comunhão com o próprio casal criador, que nos devolve o poder que é intrínseco a cada um de nós e que tem de fato o potencial de criar universos. Durante o nosso dia, durante a nossa rotina, como eu falei, nenhuma emoção ela é indesejada, ela deve ser excluída, ela deve ser reprimida, muito pelo contrário, porque emoções reprimidas causam problemas psicossomáticos seríssimos. Nós transitamos durante o nosso dia entre as linhas da vida, entre a linha A, quando nós estamos um pouco mais tristes, entre a linha C, quando nós estamos um pouco mais alegres, mais eufóricos, e tá tudo bem. Isso é maravilhoso, tá certo, não tem nada errado. Mas nós temos que sempre lembrar da frequência emocional da neutralidade, do caminho do meio. E a gente sempre deve voltar para a calma. É a calma, como eu falei, que é a frequência criativa mais poderosa do universo. As demais têm poder, mas é a calma que vai acelerar todos os acontecimentos da sua vida e que vai criar, dentre todas as realidades disponíveis, aquela que mais se aproxima da realidade que você deseja no fundinho do seu coração e que vai facilitar eventos que vão lhe aproximar ao cumprimento do seu compromisso. Vocês já perceberam que as grandes atrocidades que acontecem na humanidade, as grandes atrocidades, os crimes mais bárbaros, são ocasionados em razão do desequilíbrio emocional. Vocês já viram casos de homens, né? Maridos, namorados, enfim, noivos, que matam as suas esposas, as suas companheiras, no impulso de frequência negativa, quando eles vibram muito na frequência negativa do ódio, da raiva, da vingança, e em determinado momento, aquela frequência, em razão do poder, a tecnologia da emoção, que é intrínseca a ela mesma, colapsa e aquela pessoa que se deixa levar por aquela emoção, por aquele sentimento e acaba cometendo um crime, cometendo uma atrocidade. E quando o emocional equilibra, que ele volta para a neutralidade, ou seja, quando ele volta para a calma, ele bota a mão na cabeça e pensa, meu Deus, o que foi que eu fiz? Se as pessoas imaginassem que as emoções e os sentimentos devem ser manipulados, e que quando a gente está diante de um grande conflito, ou diante de uma grande conquista, ou diante de qualquer situação que se apresente, a gente deve sempre lembrar dessas informações que eu estou trazendo para vocês e manejar o nosso emocional, sempre voltando para a neutralidade, para a linha B da vida, para a calma. Se as pessoas soubessem que esse é o grande segredo dos alquimistas, a manipulação das emoções, e especialmente a preponderância da emoção da calma, que isso é o que cria universos, isso é o que cria a nossa realidade, isso é o que nos insere na realidade paralela mais adequada para cada um de nós. É isso que impede certos acontecimentos negativos na nossa vida. É isso que faz com que nós tenhamos as melhores vidas dentre as possíveis, né? Dentro da nossa vontade, dentro do nosso desejo. Se as pessoas tivessem acesso a esse conhecimento e praticassem esse conhecimento, quantas coisas horríveis seriam evitadas e quantas coisas maravilhosas poderiam ser criadas. Pessoal, a gente tem que parar de encarar as emoções como meras abstrações.
Emoção em associação com pensamento não é abstração, é tecnologia, é frequência. É importantíssimo que a gente entenda e comece a aplicar esses conceitos para que a gente comece a criar a nossa realidade de forma consciente, para que a gente crie a realidade mais adequada dentre as inúmeras realidades possíveis, para que a gente ande dentro da linha B da vida, que é a linha mais adequada para o cumprimento do nosso compromisso. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo. Eu espero que você pense, reflita nessas informações que eu estou trazendo e que você comece a aplicar todo o conhecimento na sua vida que você adquiriu aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa seu comentário aqui embaixo. E o próximo vídeo provavelmente vai ser de Avalon, porque eu estou embarcando para Mato Grosso do Sul para uma atividade de campo agora quinta-feira. E essa viagem foi uma consequência de uma manipulação emocional que eu fiz em mim mesma, porque em julho, quando eu saí de lá, né, que eu fui para a atividade de campo de julho, eu usei a minha frequência mental para decretar que eu voltaria em novembro. Eu não sabia como, em razão de algumas circunstâncias que aconteceram. De imediato eu pensei que talvez aquilo não fosse possível, mas eu decretei, em novembro eu volto. Aí o que foi que eu fiz? Eu manipulei as minhas emoções. Eu vibrei na maior parte do tempo na frequência da neutralidade emocional e quando eu sentia alguma emoção forte, alguma emoção preponderante, eu trazia aquela emoção, sentia na pele aquilo e mentalizava, em novembro eu volto. E quinta-feira eu estou embarcando para a AC de novembro. A gente se vê da atividade de campo em Avalon e em Zigurate, tá bom? Um beijo para você, utilize esse conhecimento e tchau!